Olá, meus queridos! Hoje iremos falar sobre o tema Música, Educação Musical e Diversidade Religiosa, abordando a música e o ensino musical nas igrejas evangélicas. Dando uma contextualizada, as igrejas evangélicas no Brasil não são unificadas. Geralmente, os evangélicos fazem uma divisão entre as igrejas tradicionais ou históricas, como as igrejas batistas, presbiterianas e metodistas, e as igrejas pentecostais, como as Assembleias de Deus, a Igreja Quadrangular, a Igreja Deus é Amor, entre outras. Há também o movimento neopentecostal, encabeçado pela Igreja Universal do Reino de Deus. As igrejas evangélicas valorizam a música, sendo ela um componente essencial em seus cultos. Com isso, enfatizam também a educação musical de seus fiéis. Algumas igrejas possuem até a sua própria escola de música. Em um estilo tradicional, a música é executada de forma vocal e instrumental. A parte vocal é executada pelos fiéis que frequentam os cultos. Eles cantam os hinos em uníssono, enquanto são acompanhados por instrumentos como o órgão, piano ou teclado. Algumas igrejas, como as batistas, presbiterianas e metodistas, possuem corais, de acordo com a faixa etária, como coro infantil, coro dos jovens ou coro de adultos, que são acompanhados por um piano ou órgão. Algumas igrejas possuem pessoas habilitadas musicalmente, que atuam como regentes, organistas ou pianistas. Enfim, pessoas preparadas para liderar e conduzir a dimensão musical dos cultos. Nas igrejas onde essas pessoas atuam, elas são chamadas de ministros da música ou encarregados. Essa configuração de canto ou coro acompanhado começou a mudar a partir dos anos 70 aqui no Brasil. As igrejas começaram a incorporar outros instrumentos musicais, como o violão, a guitarra, o contrabaixo, o teclado e a bateria, em seus cultos. A música se distanciou então daquele estilo, vamos dizer, mais tradicional, e se aproximou mais da música dos jovens. Lembramos que, nessa época, o rock and roll era sucesso no Ocidente. Mesmo com essa mudança de estilo, algumas denominações mantiveram seus corais e hinos tradicionais. Nos anos 80, com a fundação da Igreja Renascer em Cristo, uma igreja neopentecostal, e a criação da emissora FM Renascer, em São Paulo, começou-se a tocar música gospel na rádio. Essa emissora fez parte da organização de vários eventos gospel, e esse estilo musical acabou sendo incorporado pelas igrejas, trazendo para os cultos a configuração de bandas de rock e os cantores solos, além das canções que diferem dos hinos tradicionais. Agora, iremos conversar com um membro da igreja, e ele nos contará como aprendeu música e como é o ensino de música na sua igreja. Olá, Edilson. Tudo bem com você? Bom, primeiramente, nos conte um pouco como foi o processo quando você começou a estudar música. Olá, tudo bom? Meu nome é Adilson. Eu frequento a igreja Congregação Cristã no Brasil e foi lá que eu comecei a estudar música em 2010. Eu cheguei no responsável pela parte musical da igreja e eu disse que eu queria estudar música. Ele disse que era só para eu ir na igreja toda quarta-feira às 7h30. E essa aula nas quartas era só para os homens. E como ocorre o ensino nessas aulas? A igreja, ela tem uma apostila própria
e a parte teórica é ensinada para um coletivo. E quem ensina é o encarregado de orquestra, e a parte instrumental é ensinada pelos próprios músicos da orquestra mesmo. Um exemplo, se na orquestra tem alguém que toque clarinete e tenha uma criança querendo aprender o clarinete, vai da escolha dessa pessoa em ensinar ou não, porque lá não são remunerados para isso. E os alunos aprendem a ler partitura, a entender sobre clave, fórmula de compasso, armadura de clave, e também praticam atividades rítmicas e também fazem solfejo para um bom desenvolvimento, né? Depois de um tempo em que os alunos já estão desenvolvidos, eles passam por uma prova. Quando é uma criança, ela começa a tocar nos cultos de jovens, e quando a pessoa é batizada, ela toca nos cultos oficiais. E a pessoa que não é batizada, ela toca nos ensaios e cultos de jovens. E essa divisão é mais coisa da igreja mesmo, da denominação. E a minha igreja possui um hinário próprio, e alguns hinos possuem temas de compositores eruditos, geralmente músicas que não possuem direitos autorais. E os hinos estão estruturados em 4 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. Soprano é tocado por flauta, violino, clarinete. O contralto é tocado pela viola. O tenor é tocado pelo sax tenor, pelo trombone. O baixo é tocado pelo cello, pela tuba. E tem outros instrumentos também, como o oboé e o trompete. E as mulheres da igreja que estudam música, elas têm aulas particulares com irmãs organistas que se disponibilizam para as ensinar. E essas irmãs também não são remuneradas para isso, vai da escolha delas. E as mulheres aprendem teoria musical com base no MTS, que é um método próprio da igreja, que é aquela apostila que eu tinha citado, que tem vários módulos. E elas aprendem a tocar o órgão digital, e elas tocam as 4 partes do inário: o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. E nos cultos, elas dão a nota para afinação e tocam a introdução do hino. Geralmente, a primeira frase do hino é a introdução. E como possui apenas um órgão na igreja, elas fazem um rodízio, elas revezam, né? Elas também passam por uma prova. As jovens tocam nos cultos de jovens, as que são batizadas na igreja tocam nos cultos oficiais, e as que não são batizadas tocam nos ensaios e nos cultos de jovens. É mais uma divisão da igreja mesmo, mas em geral é isso. E como o encarregado da orquestra que você citou chega até esse cargo? Então, quem escolhe essa pessoa é o ministério da igreja, que é o cooperador, o diácono e o ancião. Eles não usam parâmetros profissionais para escolherem essa pessoa. Eles não pedem diploma ou algum certificado. Geralmente, eles olham se a pessoa tem uma boa reputação. O que seria essa boa reputação? Se ela é uma pessoa responsável e se ela tem uma noção musical para exercer esse cargo. Agora, uma última pergunta. Nos conte, por favor, as diferenças entre as igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Então, essa diferença ocorre em função das diferentes interpretações do Novo Testamento da Bíblia. Por exemplo, os pentecostais enfatizam muito o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. Os neopentecostais enfatizam os dons de cura e a teologia da prosperidade e outras coisas também. E para os tradicionais, o batismo com o Espírito Santo ocorre quando a pessoa se converte e não é necessário a evidência do dom de línguas.
os evangélicos vão entender melhor o que eu estou falando, porque é um assunto mais complexo. Ok, Adilson, muito obrigado pela sua participação. Podemos pressupor que o ensino musical nas igrejas causa consideráveis influências na identidade social de seus membros, e por isso pode causar impactos positivos e negativos à diversidade cultural no Brasil, pois muitas igrejas adotam um estilo predominantemente ligado à cultura branca, no qual grande parte de seus membros são de classe média, e muitas pessoas compartilham de uma ideia de que a música da igreja é santa, já as outras músicas são profanas. E isso reflete em um cenário já visto antes. E ocorre um preconceito da parte dos evangélicos em relação à cultura dos afrodescendentes, tanto nos conservatórios como nas universidades. Um preconceito com seus instrumentos, suas canções, que geralmente estão relacionadas com as religiões afrodescendentes. E isso causa um individualismo, uma rejeição à diversidade da parte dos evangélicos, e causa exclusão e falta de identificação dos afrodescendentes nesses meios sociais e grupos. Mas podemos observar da parte de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais que estão adotando outros estilos, como o blues, jazz e o mercado da música gospel, que abrange estilos como hip hop, funk gospel e outros. Podemos concluir que o ensino musical nas igrejas é proveitoso aos jovens e aos adultos. Muitos vão para os conservatórios, universidades e seguem carreira. Outros também que estudam no conservatório só para ampliar seus conhecimentos, para tocar na igreja. Mas basta cada um refletir sobre seus conceitos e não estar em concordância com o preconceito às outras manifestações religiosas.